Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui, né? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula, né, do capítulo de número 2, ok? Capítulo de número 2, que fala sobre sistemas equivalentes de força em corpos rígidos, né? Tinha dito para vocês que eu ia gravar em separado esse trecho final, que ficou faltando mostrar na nossa última aula referente a esse assunto. Tranquilo? Então, já vamos lá para a parte que trata desse assunto, né? Só fazendo um review aí, pessoal, na nossa última aula, nós vimos como calcular o momento em relação ao eixo, né? E também fizemos um exercício e um exemplo relativo a esse assunto, tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre momento de um binário, tá bom? Então, primeira coisa, pessoal, é preciso definir o binário, né? Então, binário, pessoal, é definido como duas forças, né? Que apresentam a mesma intensidade, então aqui é F e aqui também é F, né? Mesma intensidade, mesma direção, ambas na direção horizontal, só que sentidos contrários, separados por uma distância D que é perpendicular a essas duas forças, esse par de forças aí que atua no corpo, né? Então, se a gente pensar que esse aqui é um corpo rígido, né? Aqui é um corpo rígido. O momento que atua no binário, pessoal, em relação a um ponto A é exatamente como o momento em relação a um ponto, né? O momento do binário vai ser R vetorial F, onde R é o vetor posição. Lembrando que esse vetor posição, ele sai de uma força até a outra, né? Digamos assim. E esse F aqui, pessoal, é o vetor força. Matematicamente, ele é definido dessa forma, ok? Aqui, pessoal, nós vimos o binário de uma força só que pode haver, pessoal, no corpo, ou pode estar atuando no corpo, um conjunto de binários, né? E aí, para determinar o momento resultante causado pela ação de vários binários, nós precisamos aplicar essa equação aqui, ó, onde R é momento resultante, não é verdade? E aqui é o somatório dos binários, né? Vamos abrir esse somatório? Somatório dos binários. Bom, abrindo essa equação aqui, imagine que eu tenho um par, pessoal, né, de algumas forças aí. Imagine que seja de duas. Então, o momento resultante seria o momento provocado pelo binário 1 mais o momento provocado pelo binário 2, digamos assim, né? Ok? Bom, o momento resultante vai ser o momento provocado pelo binário 1, vai ser R1 vetorial F1, digamos assim, né? Mais R2 vetorial F2. Beleza? Isso aqui, pessoal, se eu tiver duas forças. Se eu tiver três, vai adicionar mais um e assim por diante, né? Então, isso aqui nada mais é do que o somatório, né, dos vetor posição pelo vetor força, da quantidade de forças que atuam no corpo. Ok? Beleza. Então, nós sabemos como calcular o momento de um binário, né?
momento de um binário, e como fazer isso quando eu tenho a ação de mais de um binário no mesmo corpo, ok? Professor, mas dá um exemplo assim do cotidiano, da aplicação de força ou momento de um binário aí. Então vamos tentar pensar, pessoal, olha, em duas situações que são bem simples de serem avaliadas. Imagine que eu tenho aqui, né, esse seja um volante. Volante de um carro. Só para vocês entenderem o conceito de binário mesmo, né? Vou tentar desenhar aqui. Volante. Beleza. Imagine que esse seja um volante de uma marca qualquer. Para dirigir, a pessoa coloca tem, né, de acordo com o código de trânsito, que utilizar as duas mãos. E geralmente esse local aqui, pessoal, é onde a pessoa posiciona as mãos aqui. A pessoa posiciona a mão, né, com o polegar para cá. Aqui é o braço da pessoa. Desculpa, mas o desenho tá muito bom, não. E aqui a pessoa coloca a outra mão. Mais ou menos assim, né, para fazer direção. Para fazer alguma manobra, pessoal, para fazer uma manobra, a pessoa com as mãos no volante, ela precisa fazer para ele virar para a esquerda assim com o volante, né? Para a direita assim com o volante. Ele vai girar em torno desse próprio eixo aqui, tá bom? Beleza, para fazer o movimento para a esquerda, o que tem que acontecer? Esse braço aqui tem que aplicar uma força assim, né? Chamar de menos F. E esse braço aqui tem que aplicar uma força assim, que eu vou chamar de mais F. Assim o volante descreve ou gira neste sentido aqui. Beleza? Neste sentido aqui. Né, ó? Nesse sentido aqui. No vídeo vocês estão vendo invertidos, né? Então vou fazer aqui certinho. Assim, né? Beleza. É um binário, são forças de mesma intensidade, né? Mesma direção, só que sentidos contrários, separados por uma distância. Essa distância que separa essas duas forças aqui, olha, que nós utilizamos para calcular a intensidade desse binário aqui. Beleza? Bom, um outro exemplo, pessoal, que é bastante comum, né? É da torneira. Beleza, imagine que eu tenho uma torneira aqui. Aqui em cima, pessoal, ela tem sistema para fechar essa torneira. Desculpe o desenho aí, não está dos melhores, mas é o que nós temos para hoje, tá? Que eu tenho a gota de água, né, digamos assim, os pingos. Ok. Beleza. Caindo aí. O que vai acontecer? Para que eu consiga fechar a torneira, pessoal, geralmente nós utilizamos ou a mão fazendo assim, né? Mas aqui para caracterizar bem, a gente discriminar bem esse problema essa situação prática do momento, né, de um binário, eu vou considerar que a gente vai agir com isso aqui, ó, com o polegar e com esse conjunto de dedos, fazendo esse movimento assim, né, ó, esse movimento. Fazendo isso, pessoal, a pessoa com a mão aqui vai executar uma força nesse sentido e uma força neste sentido aqui. Fazendo isso, pessoal, esse sistema aqui vai girar, né? E vai, então, abrir ou fechar a minha torneira.
Então, esse par de forças aqui, que tem mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, nós chamamos de binário. Tudo bem? Só para caracterizar bem o conceito aí de binário, né? Ok. Então, tem diversas situações do cotidiano que são mais simples de relacionar com um binário, tá bom? Vimos duas situações aí, né? Poderiam ser utilizadas para explicação. Ok. Bem, acontece, pessoal, que se eu tenho um sistema de força, né? Eu posso simplificar esse sistema de força e substituí-lo por um sistema equivalente, tá bom? Eu posso substituir pelo sistema equivalente e ainda obter o mesmo resultado sem alterar a ação dessas forças no meu corpo rígido, tá bom? Sem alterar a ação dessas forças no meu corpo rígido, sem alterar o resultado da reação de apoio, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, capítulo 3, né? E também sem alterar os esforços internos também solicitantes aí, tá bem? Aqui tem um texto explicando como é que é o procedimento, mas a gente conversa sobre ele já já. Imagine que aqui, pessoal, eu tenho um corpo rígido e a gente vai considerar que corpo rígido? Considerar as seguintes situações, ó. Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um ponto O, né? E aí, pessoal, eu estou aplicando uma força, né? Nós vimos que eu posso mudar essa força de lugar desde que a... Vou escolher outra cor para não confundir. Desde que eu mude essa força ao longo da linha de ação da força. Não vimos isso, pessoal? Né? Essa aqui é chamada linha de ação da força, ó. Linha de ação da força. Então, já disse para vocês, já vimos bem no início do capítulo de número 2, né, que é esse capítulo aqui, que eu posso mudar a força de um ponto para outro ao longo da sua linha de ação. Se a gente for repensar nisso, imagine que essa aqui seja a linha de ação, né? Aqui eu tenho uma força, vamos considerar que esse aqui seja o ponto A e esse aqui seja o ponto B. Aí, pessoal, no ponto A força está desse jeito aqui, ó. Essa é a primeira situação, né? Que é equivalente a essa segunda situação aqui, olha. Eu posso fazer o movimento de translação da força, é mudar de um ponto para outro, conservando todas as suas características vetoriais. Modo, direção e sentido, tá bom? Muito importante isso, né? Mudar ela para esse ponto aqui, que é o ponto B, olha. Chamar de F', né? E aqui de ponto B. Essa situação aqui A é exatamente igual à situação B, né? Eu posso fazer isso desde que eu conserve todas as características do vetor F, tá bom? Essa é uma boa observação. Esse aqui é chamado de princípio o quê? Se lembram? Princípio da transmissibilidade, não é? Princípio da transmissibilidade, ok? Então, não é sobre esse princípio que a gente está falando. Eu estou falando de tirar a força que está num ponto A, ok? Nesse ponto A aqui, num ponto A, e levar ela para um ponto B, para um ponto O, por exemplo. Tirar ela de um ponto e levar para outro ponto. Em um local que é diferente da linha de ação da força. Senhor, mas eu posso fazer isso? Posso, desde que eu adicione um momento de intensidade igual ao produto da força pela distância para chegar até esse ponto aqui. Então, olha, eu posso tirar a força que estava no ponto A, vamos entender? Dessa situação para essa aqui.
Então, eu posso tirar a força que estava no ponto A, força F, ela estava lá no ponto A. Ó. Estava bem aqui. E posso tirar ela daqui, ó, e levar ela para o ponto B. Ou melhor, para o ponto O aqui. Tô com B na cabeça, né, gente? Levar ela para esse ponto aqui. No entanto, isso gera um momento, olha, que é igual ao vetor posição R. Isso gera esse momento. Então, este sistema aqui, olha, sistema B, é exatamente igual ele é exatamente igual a esse sistema que nós vamos chamar de sistema A. Tá bom? Eles são idênticos, produzem o mesmo efeito, ok? Então, eventualmente, pessoal, para algumas situações, vai ser conveniente eu mudar a força de um ponto para outro ponto, né? Para então, pessoal, facilitar os cálculos que iremos executar. E isso é possível, pessoal, desde que eu adicione, quando modificar a força de local, o momento gerado para essa mudança, né? Ok? Aqui no texto está dizendo assim, olha, podemos mover qualquer força F que atua sobre um corpo rígido para um ponto arbitrário O, desde que se adicione, né, um binário cujo momento é igual a F em relação ao ponto O. É exatamente isso aqui que nós mostramos aqui. Tá bem? Basicamente desse jeito. Então, pessoal, vamos praticar? Vamos fazer um exemplo que trata justamente dessa situação que nós abordamos aí no slide anterior. Diz assim um exemplo, olha, uma viga de 4,80 metros está sujeita a 3 forças mostradas na figura. 3 forças mostradas na figura. Na verdade, são 4 forças, né? Aqui é 4 forças. 1, 2, 3, 4. 4 forças, tá bom? Mostradas na figura. Reduz o sistema de forças a um sistema força binário equivalente em A. Então, pessoal, eu quero que tenha uma única força e um momento em relação ao ponto A. Só isso, eu quero trocar este sistema aí para um outro sistema que tenha apenas uma única força, né? E tenha um binário equivalente, momento de binário em A. Beleza? É isso que a gente vai fazer no item A. No item B, fazer a mesma coisa, só que para em relação ao ponto B. Então, aqui é o ponto A, olha. Ponto A. E aqui o ponto B, na extremidade oposta, né? Basicamente isso. Bem, para fazer isso, pessoal, eu vou precisar inicialmente, né, fazer uma observação. Como nesse capítulo nós não tratamos ainda sobre reação de apoio, é uma coisa que veremos no capítulo de número 3, situações de apoio de primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero, né, rolete, articulação, engaste. Então, nós vamos, para este caso aqui, vamos desconsiderar, tá bem? Ó. Reação de apoio. As reações, né? Porque eu tenho mais de uma.
de apoio. Beleza. Primeira coisa, eu vou desconsiderar as reações de apoio. Agora, pessoal, a gente vai seguir mais ou menos aquele roteiro que a gente costuma fazer para alguns exercícios que a gente tem respondido aqui no curso de mecânica estática. Tá bom? Primeira coisa, eu vou fazer aqui, né? Eu não vou precisar fazer o diagrama de corpo livre de modo geral, mas eu vou identificar as forças que já foram posicionadas na viga e vou identificar as distâncias em relação ao ponto A, que é a primeira coisa que ele pede, né, no item A. Então vamos lá, vou desenhar aqui a minha viga, né? Então eu tenho aqui um apoio assim, né? Desculpa aí, reto não vai ficar nem na bala. Aqui, isso. Ok. A gente vai ver no capítulo de número 3 que esse apoio aqui, pessoal, é um apoio que é chamado de segundo gênero, né? E esse apoio aqui é um apoio que a gente chama de primeiro gênero, tá bom? Esse aqui eu tenho duas restrições de movimentação ao longo do eixo X e do eixo Y. Esse aqui eu só tenho uma restrição ao longo do eixo Y. Tranquilo? Está representada uma força aqui de 150 newtons, né? Que mais? Aqui 600 newtons, 100 newtons para cima, né? E 250 aqui para baixo. Já eu coloco essas distâncias aqui. Beleza, olha. Distância 1,6, 1,2 e 2, né? Vou colocar aqui de outra cor, em azul, mais clarinho, para a gente ver as distâncias. 1,6, 1,2 e 2, né? Uhum. Beleza, 1,6, 1,2. É claro que está em metros, tá bem? E 2 metros. Senhor, mas eu não precisaria saber a distância em relação ao apoio? Pessoal, não, porque eu não estou considerando que os apoios estão atuando aqui, né? Estou desconsiderando as reações de apoio, tá bom? Justamente porque a gente ainda não viu como fazer esse cálculo. Beleza. Depois que eu fiz isso, pessoal, fazendo uma representação ao longo do eixo X e do eixo Y para a gente posicionar os vetores, né? Ó, desenhar aqui, ó, analogamente, eixo Y, eixo X, tá bom? Então, recordando aqui, eu tenho a força aqui de 150 newtons, tenho aqui de 600 newtons, tenho aqui para cima de 100 newtons, tenho aqui para baixo de 250 newtons. Tranquilo? Vamos fazer esse bem devagarzinho, bem passo a passo, para não gerar nenhuma dúvida, né? Aí, só porque você desenhou os eixos e colocou as forças nos eixos. Justamente, pessoal, que para calcular o momento, a gente vai precisar da distância, não é? Então, como a gente vai fazer de forma vetorial aqui, né? Eu vou precisar posicionar certinho essas distâncias aí, tá bom? Vou usar o azul para as distâncias também, ó. Vamos lá. Que está na origem do sistema, né? Desenhar assim escalado, que a gente consegue fazer certinho. Esse primeiro vetor, pessoal, posição, né? Vai ser o vetor que sai desse ponto e vai até esse ponto. Tem 1,6, né? O eixo X, o vetor unitário é o vetor I e o eixo Y, o vetor unitário é o vetor J, não é? Não é isso? Já a gente coloca as forças em termos dos vetores unitários, que aí fica melhor. Aqui vai ser será que eu consigo desenhar aqui em cima? 1,6 o quê? Na direção I, concordam? Lembra, pessoal, que nós vimos aí que ó,
I, J e K. Vetores unitários, né? I está ao longo do eixo X, J está ao longo do eixo Y e K está ao longo do eixo Z. Beleza. Prosseguindo, então. Aqui eu tenho esse vetor que é 1,6 mais 1,2, né? 1,6 mais 1,2 dá 2,8, tá? 2,8i, beleza? Como eles estão para a direita, eles são positivos, tá lembrado? E esse último aqui, olha... é 1,6 mais 1,2 dá 2,8 mais 2, que dá 4,8, né? Beleza, já tem os vetores, né? Aqui é 150J, né? Positivo está para cima, que é menos 600J, concorda? Aqui para baixo, isso aqui é mais 100J, está para cima, e menos 250J, que está para baixo. Confere, gente? Beleza. Notação, só para vocês lembrarem, para as forças, é a seguinte, olha. Positivo é nesse sentido aqui. Vou até marcar para vocês, olha. Né? Sentido positivo para as forças. Sentido positivo. Força positiva, quando está no eixo Y, vertical para cima é positivo e para baixo é negativo. X para a direita é positivo, para baixo negativo. Tá bom? Beleza. Então, nós sabemos, ó, vamos discriminar cada um dos itens aqui, olha, para a gente anotar. Vou chamar de F1, F2, F3 e F4, tá bom? Só para a gente caracterizar e aplicar a equação bem certinho que a gente viu na parte teórica, para não restar dúvida. Então, F1, pessoal, vai ser quem? 150 na direção J, não é? Vou fazer assim para a gente ganhar espaço. F2 vai ser quem? Ajuda aí, você de casa. Menos 600 na direção J também. F3 vai ser mais 100 na direção J. F4 vai ser menos 250 na direção J. Tranquilo? Acho que sim, né? Agora vamos fazer o vetor posição. Vou chamar de R1, né? Deixa eu ver se eu começo chamando de R1 ou se eu já começo chamando de R2, para não haver dúvida. Tá, vou chamar de R1. R1, pessoal, é o vetor que vai da origem onde eu quero calcular o momento. Você lembra que eu quero fazer substituição do sistema força-momento em relação ao ponto A? E o ponto A não está bem no cantinho da viga? Olha para vocês verem aqui, ó. O ponto A não está aqui? Nem isso. Então, esse R1 aqui, pessoal, vai ser 0, concorda? Não tem nenhuma distância aqui, né? Beleza. O R2 vai ser desse ponto até esse ponto. É quanto, R2? 1,6 e positivo. R3, ajuda aí, vai ser 2,8 na direção I positivo. R4 vai ser 4,8 na direção... Opa, escorregando aqui na direção I também. Tranquilo? Bom, uma vez que eu tenho as forças e eu tenho também o vetor posição, eu posso fazer... Bem, então uma vez que eu tenho os vetores força, né, e os vetores posição, eu posso então, pessoal, primeiro fazer o que ele pede no item A, né? Ó, vamos voltar aqui só para a gente ver. Sistema força binária equivalente em A. Primeiro eu vou precisar saber da força equivalente e quando eu trocar essas forças todas por uma única força e levar ela para o ponto A, né? Essa única força a gente vai chamar de força resultante.
e levar ela para o ponto A, vai gerar um momento em relação ao ponto A, tá bom? Então, a força e momento. E a gente vai ter que substituir para mostrar o sistema resultante aí, beleza? Então, bora lá? Então, vamos primeiro fazer... a força, né? Para fazer isso, pessoal, a força resultante nada mais é do que o somatório das forças que atuam no corpo, né? Vetorialmente. Então, nesse caso, a força resultante vai ser, me ajude aí, vai ser F1 mais F2 mais F3, já eu coloco o vetor, mais F4, não é não, produção? Beleza. Quem que é F1? 150J. Quem que é F2? Menos 600J. Quem que é F3? 100, né? Ok? 100J. Quem que é F4? Opa, é mais 100J, né? F4 é menos 250J. Fazendo essas continhas aí, a gente vai chegar que a força resultante, né, vai ser a menos 600J. Beleza? 100 mais 150, 250, que eu anulo com esse de cá, vai sobrar só o 600J. Então, é uma força vertical para baixo de 600J. Agora, pessoal, nós vamos determinar, então, momento, né? Para fazer isso, pessoal, nós vamos precisar recorrer àquelas equações que a gente viu nos slides passados, né? Nós vimos que o momento em relação a um ponto produzido por binários nada mais é que o somatório do produto de R vetorial F, não é isso? Então, para a gente vai ficar R1 vetorial F1 mais R2 vetorial... Opa, estou colocando um sinalzinho demais aqui, né? Vetorial F2 R3 vetorial F3 mais R4 vetorial F4. Beleza. Momento em relação ao ponto A. Vamos lá. Esse aqui a gente sabe que o R1 é zero, então esse termo aqui já vai ser zero, eu nem vou me dar o trabalho de fazer. Vamos começar desse aqui, né? R2, pessoal, nós sabemos que é... Vamos usar as cores que nós temos para a gente conseguir separar bem? Então, vai ser 1,6i e menos 600, né? Ó, 1,6i vetorial menos 600J. Fecha aqui. Mais, vou colocar assim que aí já ganho tempo, né? Vamos fazer todos os isjas de uma vez, né? Próximo, R3, 2,8i vetorial. O próximo é 4,8, né? 4,8i vetorial. Beleza? Agora vamos desenhar as forças. As forças são F3, 100, tá bom? F4 menos 250. 100J menos 250J. Beleza? Ok. Para resolver isso aqui, pessoal, a gente vai precisar lembrar daquela hipótese simplificadora lá do capítulo de número 1, como nós falamos de produto vetorial. Tá bom? Olha. Não lembro se foi no capítulo 1 ou se foi nesse capítulo 2 aqui mesmo. I, J e K. Isso aqui são valores positivos, né? Até marcar aqui com marca-texto para ficar fácil de entender.
Olha para vocês verem. Né? Bora lá? Primeiro eu vou fazer o produto dos números, né? Depois eu faço dos vetores unitários. Então, vou fazer tudo de azul aqui. Então, momento em relação ao ponto A vai ser 1,6 vezes 600, pessoal. 1,6 vezes 600. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. 1,6 vezes 600 vai dar 960. Negativo porque tem um menos aqui, não é isso? Ó, 960. Negativo. Aí, I com J, eu não posso mudar essa ordem. É I com J, não posso fazer o contrário. I com J dá K positivo, não é? Beleza? Então é menos 960 mesmo. Próximo. 2,8 vezes 100. 2,8 vezes 100, 280, né? 280. I com J dá K. Positivo também. Aqui, pessoal, tem o mais, né? Então, é maisinho aqui, não tem nenhum menos, não. Próximo, 4,8 vezes menos 250. 4,8 vezes 250. 1.200. Negativo, né? Menos 1.200, o que? K. Fazendo, pessoal, essa soma aí, né? Tudo está na direção K, então eu posso somar todos. Vai ficar menos 1.880 na direção K, né? O valor do momento é Newton vezes metro, né? A unidade de medida. A força eu nem anotei aqui. Newtons, né? Então, pessoal, vou marcar aqui e a gente já faz o desenho. Aqui, pessoal, eu tenho um sistema força, momento no ponto A, que seria... Deixa eu desenhar aqui a viga novamente. O que significa dizer? Que este sistema que a gente tinha... Vou redesenhar ele para que não haja nenhum tipo de confusão. Né? É equivalente a esse outro sistema que a gente tem aqui, onde eu tenho uma força que está atuando aqui no ponto A, que é menos 600, e eu tenho também um momento. O momento é negativo, não é? Negativo para a gente é o que, então? Horário, né? Momento de menos... Desenhando, então, os apoios aqui agora, só para a gente ficar igual. Este sistema é equivalente a esse. Esse aqui é o sistema equivalente com força-momento no ponto A. Beleza? Tranquilo? Essa foi a simplificação que nós fizemos, tá bem? Já no item B, pessoal, vamos ver o que ele pede? Um sistema força binário equivalente em B. Então, eu quero fazer a mesma coisa, só que o sistema força binário equivalente no ponto B. Para essa situação, pessoal, quando tem um sistema força equivalente em B, eu posso refazer todos os cálculos conforme nós fizemos, tá bom? Ou eu posso ainda
usar uma outra equação, que é um artifício, que eu nem abordei na parte teórica da aula. Eu vou apresentar para vocês já já, tá? Na hora que a gente for fazer esse item aqui. Então, fazendo agora o item B, vamos lá para o slide onde tem o item B. Então, vamos fazer o item B aqui, né? Ele quer, pessoal, sistema força equivalente em B, tá bem? Para fazer isso, pessoal, como a gente já tem o sistema força equivalente em A, eu vou avaliar aqui. Aqui está o ponto A e aqui na outra extremidade está o ponto B, tá bom? Para fazer isso, basta eu pegar, ó, vou usar a equação aqui. O momento em B é basicamente o momento calculado no ponto A, somado, pessoal, com o momento gerado para levar a força do ponto A para o ponto B, ok? Então, R, B, A, essa força aqui que é a força resultante, que a gente já tem o valor, né? Basicamente isso, pessoal. Gerado para levar a força do ponto B até o ponto A. Vamos pegar essa equação aqui e vamos reescrever no próximo slide. Já vamos aplicar. Só vamos determinar primeiro esse aqui, o RBA. O RBA, pessoal, vamos considerar que aqui é o ponto A, né? Só para lembrar, ponto A e aqui o ponto B. O RBA vai ser do ponto B ao ponto A, tá bom? Então, se do ponto A até o ponto B é 4,8, está orientado para a direita, do ponto B para o ponto A é menos 4,8, é menos 4,8 na direção I. Tranquilo? Só fazendo isso a gente já tem o valor do momento em relação ao ponto B. Beleza, então, ó, vou escrever aqui, ó, momento em relação ao ponto B. A força não vai mudar, a força resultante é a mesma, né? Então, por isso que eu não estou fazendo de novo. É o momento em relação ao ponto A, mais basicamente isso. Tá bom? Vamos fazer então? Momento em relação ao ponto B. Quem que é o momento em relação ao ponto A? Me ajude aí. Menos 1.880 na direção K, né? 1.880 na direção K. Menos. Mais produto vetorial RBA, vimos que é menos 4,8 na direção I. IFR é menos 600 na direção J. Tudo isso está escrito aqui, pessoal. Olha, força resultante é menos 600 e o vetor é esse aqui, ó. Menos 4,8. Vimos também, né? Beleza. Fazendo isso, só para lembrar que a hipótese simplificadora que está bem aqui no slide, olha. I com J dá K positivo, né? Vamos lá. MB é igual a menos 1,880 na direção K, mais... Menos com menos vai dar mais, né? Então, 4,8 com 600, né? 4,8 vezes 600, dá 2.880, não é isso? 2.880. Ah, na verdade, 2.880, é isso mesmo. Na direção que K. Bom, agora um tá positivo, o outro tá negativo, né? Fazendo a subtração dos dois aí, eu vou ficar com exatos 1.000 na direção K, positivo, né? Newton vezes metro. Então, para o B, seria assim, olha, eu não vou redesenhar, ó, não vou desenhar esses dois aqui, vou desenhar só esse trecho final aqui, que é o equivalente, né? Gente. Então, o B seria, vou colocar na cor preta, aqui. Aqui está o ponto A. Ponto B. Sistema força-momento equivalente no ponto B seria força resultante de menos 600
newtons, né? Fazer assim, apesar de eu gostar de deixar... Ok. E o momento, pessoal, é positivo, não é? Então, ele vai ser assim, ó. Mil, né? Opa, K. Não é isso? Sistema força-momento em relação ao ponto B. Lembrando que esse sistema aqui, pessoal, é equivalente a esse aqui, que é equivalente ao primeiro, tá bom? Que é o mais importante de todos aí, olha. Esse aqui, ó, é o sistema, digamos que principal, tá bom? Ok. Bom, fizemos o que pede o item A, fizemos o que pede o item B, vamos ver o que pede o item C. Uma força única ou resultante. Então, ele quer saber se eu tivesse apenas uma força única e resultante, né? Aonde teria que estar essa força resultante para que eu tivesse o sistema equivalente ao sistema A ou ao sistema B primeiro, né? Tanto faz. Então, o que me interessa agora é saber se eu trocar todas essas forças por uma única força, né? Aonde ela teria que estar atuando para me obter o mesmo valor que eu tenho desse sistema aí, para me ter um sistema análogo a esse. Ok? Então é isso que tem que acontecer. Para obter o mesmo valor do momento em A, o mesmo valor do momento em B, o sistema ser equivalente. Item C, discutia, né? Item C aí, ó. Nós já sabemos qual que é a força resultante. Essa não vai mudar. Para a gente, ela é menos 600 na direção J. Beleza? O que me interessa saber agora, pessoal, é qual vetor posição, qual distância ela vai estar em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B. Aqui eu vou ter que fazer uma escolha, tá? A gente pode fazer das duas formas. Na verdade, eu posso fazer de uma forma, pedir para vocês fazerem de outra, para ver se o resultado obtido é o mesmo, né? Tem que ser o mesmo. Eu quero saber que vetor é esse aqui, olha. Para mim saber qual seria a distância, vamos lá entender? Qual seria a distância em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B, que eu posso calcular, que eu posso colocar essa força resultante, né? Para que a gente tenha, sei lá, aqui, qual seria essa distância em relação... Vamos fazer em relação ao ponto A, né? Aí, em casa, eu peço para vocês fazerem em relação ao ponto B. Que vetor seria esse, olha? Para produzir o mesmo momento em A, o mesmo momento em B, para ter um sistema equivalente ao sistema que foi proposto inicialmente. Sem a principal, tá bom? Então, é simples de fazer, né? Olha, nós podemos fazer o seguinte. Nós sabemos que o momento gerado em relação ao ponto A é o vetor posição vezes o vetor força. Ok? Bom, como eu estou considerando a origem em A aqui, né? A minha referência no ponto A, o momento em A a gente já sabe, é menos 1880 na direção K, não é? O vetor R é o que eu quero descobrir. E o vetor... Mas eu sei que esse R está na direção I, é lógico, né? Ok? Eu sei que esse vetor R é um R na direção I, né? Ele aqui, olha, é um R na direção I. Ok? E o vetor F, nós sabemos que é menos 600 na direção J.
menos 1.880 na direção K. Pessoal, I com J dá K. RX, R vezes 600, 600R. Na direção K, né? Beleza? Bom, nós podemos usar o seguinte princípio, né? Então, dois vetores são iguais quando as suas componentes são iguais. Então, essa componente aqui é K, essa componente é K, então, menos 1.880 tem que ser igual a menos 600R. O menos com menos vai embora, né? Multiplica a equação por menos 1. Então, R vai ser 1.880 dividido por 600. Quanto que dá isso aí? Quanto que dá? Vou fazer aqui, né? 1.880 dividido por 600. 3,13 mais ou menos, né? 3,13 metros, né? Então, a 3,13 metros, nós teríamos essa força resultante. Esse sistema aqui é equivalente ao sistema anterior também. Aí nós podemos utilizar esses artifícios, pessoal, para simplificar, né? Você vai fazer em casa em relação ao momento em A, né, pessoal? Para saber se você vai ter o mesmo valor, tá bom? Você tem que encontrar... você não vai ter que encontrar 3,13 não, tá? Vou falar isso para você, porque senão você não vai encontrar esse mesmo valor e vai pirar o cabeção. Daqui até aqui é 3,13 metros, né? Daqui até a outra extremidade é quanto? Vamos ver quanto que a viga tem. A viga tem 1,6 mais 1,2 mais 2. Dá 4,8, por exemplo, né? Então, a viga tem 4,8 menos 3,13 dá 1,67. Então, você vai fazer essa continha aí e tem que achar 1,67 metros, que é em relação ao ponto B. Tá bom? Tem que achar 1,67. Tranquilo? Bem sussa de fazer, né? Beleza? Vou deixar, pessoal, para vocês fazerem na house dance de vocês esse aqui, tá bom? É muito semelhante ao anterior, né? Só que os valores são diferentes e eu tenho quantidade de cargas diferentes também, tá bom? Aqui tem o valor de A e aqui tem o valor de B, né? É para você desconsiderar as reações de apoio e achar um sistema equivalente força-momento em A, tá bom? Basicamente isso que você tem que fazer. Ok? Finalizamos, pessoal, esse último trechinho da aula, né? Da aula de número... do capítulo de número 2, né? Do nosso conteúdo, falando, então, sobre sistemas equivalentes de forças em corpos rígidos. Beleza? Me despeço de vocês por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, tá?